Olá pessoal, eu sou Leonardo Menegatti, fundador e CEO da Inseres. Bem-vindos à série Solo. Esse daqui é um perfil de solo. E esse solo é um dos muitos que tem que ser manejados todo dia por vocês na jornada da agricultura. Essa, gente, é a conta solo. É nesse solo que são depositados os nutrientes que a gente coloca. Eles ficam retidos aqui nessa conta, vêm as raízes, crescem, tiram o nutriente da conta solo, produzem, você colhe e leva embora. E aí você tem que fazer a gestão desta conta do que sobra, porque o ano que vem você vai plantar de novo e tem que produzir aqui de novo. E isso nos leva ao ponto-chave desta série. Como que eu faço para medir o saldo dessa conta solo? É com a análise de solo. Então eu tenho que vir aqui e amostrar este solo. Então aqui eu tenho uma quantidade de nutrientes no 0 a 20, aqui eu posso ter diferentes quantidades de nutrientes. E por que é importante a gente entender um pouquinho de solo? Porque a conta solo deste perfil, com certeza, é diferente da conta solo que eu tenho aqui nesse perfil. Então a gente está vendo aqui um solo muito mais raso, em que as duas camadas ali estão aqui ó, nessa profundidade. Então aqui a gente tem uma primeira parte, uma segunda parte do solo, mas gente, não faz sentido nenhum eu misturar a medição dessa conta solo com essa conta solo. Então é para a gente começar a entender essas diferenças e começar a pensar em como é que a gente pode medir melhor. Lembrando que eu tenho 3 maneiras de medir: convencional, por zona de manejo ou por amostragens em grade. E eu começar a enxergar essas diferenças que existem no campo são fundamentais para que eu tenha um número confiável. Porque quando eu medir a conta solo, eu preciso ter certeza de que esse número representa realmente o saldo que eu tenho lá no campo e que eu vou poder contar de nutrientes. Vamos lá, pessoal, pensando nisso, a gente vai a campo agora para fazer algumas conversas, bate-papo lá para enxergar um pouquinho mais dessas diferenças. Valeu! Qual que é o link com essa conversa aqui de hoje? A conta solo, ela depende justamente do solo. Tá? Então existem diferentes solos no Brasil e hoje a gente trouxe aqui um colega, o Georges. Ele vai contar um pouquinho mais para a gente sobre como lidar, como é que funciona essa relação entre aonde eu estou e o tipo de solo que tem e o que a gente pode esperar desse tipo de solo. Olá pessoal, me chamo Georges Calintes, sou aluno da Exalc e trabalho com o professor Antônio Azevedo no grupo GPenso. Então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre formação do solo. A formação do solo ela depende de principalmente 5 fatores, que são os fatores de formação do solo: o material de origem, o clima, o relevo, os organismos e o tempo. Vamos entender como funciona cada um deles. O material de origem é basicamente o material da onde o solo nasce. Então geralmente é uma rocha que ela vai passar por vários processos ao longo de muito tempo, vai ser intemperizada, modificada e vai virar o solo que a gente está vendo aqui. O material de origem ele é muito importante para a textura do nosso solo. Então ele vai ser o que vai ditar principalmente o nosso solo, vai ser argiloso, arenoso, textura média, enfim, isso vai mudar bastante o nosso manejo do solo dependendo da textura dele. Partindo para o próximo fator de formação, nós temos o clima. O clima ele vai funcionar como um controlador da formação do solo. Ele vai ditar se o processo de formação, se as atividades biológicas, o intemperismo vai ser mais forte ou mais fraco. Então aqui, por exemplo, nós estamos em um clima tropical. Aqui o intemperismo ele vai ser mais forte, a atividade biológica também, o que vai formar um solo diferente se a gente fosse para uma região temperada, onde o intemperismo e a atividade biológica ela é mais fraca. Mas partindo para o próximo fator, nós temos o relevo. O relevo ele vai medir, ele vai formar como um controlador mesmo do processo de formação do solo. Ele vai interferir em quanto de radiação bate e principalmente em uma coisa muito importante, que é o quanto de água vai infiltrar, no fluxo de água no solo. E por que a água é importante? A água é um dos principais fatores que vai interferir no intemperismo do solo. Se eu tenho um relevo muito acidentado, muito declivoso, a água vai passar bem mais rápido e vai infiltrar menos do que se eu tiver um relevo mais plano, onde a água consegue infiltrar com mais facilidade. Então o relevo ele vai ditar também o quanto meu solo vai ser evoluído, podemos dizer assim. Os organismos, que são muitas vezes esquecidos. Os organismos eles são essenciais para a formação do solo. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, nós temos plantas, micro-organismos, animais, e eles vão interferir em um monte de coisa, por exemplo, no quanto de matéria orgânica o solo tem, na decomposição dela, eles podem solubilizar minerais com ácidos orgânicos. Então a ação dos micro-organismos é essencial para o nosso solo. E por fim nós temos o tempo. O tempo ele vai ser o que vai fazer com que todos esses fatores ajam e com o tempo vai formar o solo que a gente tem. Então basicamente esses são os 5 fatores de formação do solo. Agora vamos tentar entender como eles se organizam e funcionam nesse solo que a gente tem aqui.
Esse solo é um cambisolo que está se modificando para virar um outro solo. O material de origem desse solo é um arenito. Nós conseguimos ver esse material de origem do outro lado da estrada. O arenito é uma rocha sedimentar com muito quartzo, que é um mineral que não é intemperizado, ele vai permanecer no solo como quartzo mesmo. Então, os solos formados por arenito tendem a caminhar para uma textura mais média arenosa, que nem esse solo aqui. Então vejam como o material de origem está interferindo na textura do solo. Agora vamos ver o clima. Que nem eu disse, a gente está em clima tropical. Aqui chove, é quente, tem uma atividade biológica intensa, então o temperismo aqui é forte. O próximo fator que nós temos é o relevo. Nós estamos numa região declivosa do relevo. Se vocês olharem para lá, vocês vão ver que a gente está numa parte alta que cai. Então o fluxo de água aqui vai ser rápido e não vai infiltrar tanto quanto se fosse um relevo plano. Isso vai interferir também no solo que nós temos aqui. Os organismos vocês podem ver aqui. Braquiária, plantas, minhocas, enfim, um monte de organismo atuando principalmente na camada superficial do solo, que nós vamos ver no próximo vídeo. E isso vai interferir também na formação do solo. E por fim, o tempo. O tempo ele vai ditar todo esse processo de formação aqui. O cambisolo, geralmente são solos não muito antigos, porque eles estão em processo de formação ainda para virar um outro solo. Bom, pessoal, então aqui nós estamos vendo o material de origem do solo que a gente acabou de ver. Esse é um arenito, parece que ele foi formado pela ação do vento, né? Vocês conseguem ver a estratificação, essas linhas formando, que é bem do vento depositando a areia, enfim, o material que forma esse arenito. Então, esse é um arenito de formação eólica que deu origem a esse solo aqui.